Demografia. Demografia brasileira. Tá, mas o que significa demografia? Demografia é nada mais, nada menos que o estudo sobre o contingente populacional de um país, a quantidade de pessoas que habitam uma nação. O Brasil, um país, não só o Brasil, mas enfim, um país, antes de se tornar um país industrial, certo? Quando ela ainda é pré-industrial, as taxas de mortalidade e de natalidade nesse país, sobretudo aqui no Brasil, eram altíssimas, certo? Então, o ano que surgiu mesmo um surto, assim, digamos que uma epidemia industrial, foi o ano de 1950. Antes desse ano, certo? Nos períodos aí pré-industriais, a economia do Brasil ainda era meio que agroexportadora, certo? As taxas de mortalidade e de natalidade ainda eram muito altas. Aí você me pergunta, por que é que as taxas de mortalidade eram tão altas assim? Porque não existiam avanços na medicina. As redes de água e esgoto, certo? Saneamento básico não eram suficientes, ou melhor, eu acho que nem existiam direito, né? Pessoas morriam de doenças que hoje em dia consideramos como sendo bobas. Exemplo, gripe, catapora, sarampo, rubéola. Hoje em dia existem vacinas para combater essas doenças, mas naquela época isso não era possível, isso não existia. Não existia avanços na medicina, então era uma vida muito precária. Não existiam pesticidas, né, para combater as pestes bubônicas da vida e tal. As taxas de natalidade também eram muito altas porque não existiam contraceptivos, certo? Preservativos para não só as mulheres, né, mas os homens, que o homem também faz parte da fecundação de um ser, enfim. Não existiam métodos contraceptivos para o controle de filhos. A educação não era tão boa assim, então as pessoas não tinham um nível de instrução para conseguir planejar. Eu vou ter número X de filhos, eu não quero ter uma manada de filhos assim, porque não precisa disso, isso não é necessário. Então, na primeira fase de um país industrial, né, aliás, um país, quando ele vai, enfim, ser industrializado, ele passa pela transição demográfica, que são 4 fases. Nós já passamos da primeira. A primeira diz respeito ao quê? As taxas de mortalidade e de natalidade ainda são muito altas. Isso devido a que não tem avanço na medicina e tal. Já passamos dessa fase. Na segunda fase, ocorre um declínio absurdo, um declínio abrupto na taxas de mortalidade. E um aumento vertiginoso nas taxas de natalidade. Isso deve-se ao fato de avanço da medicina, criação de vacinas e uma demanda de pessoas tomando essas mesmas vacinas muito grande e tal. Na terceira fase, eu creio que nós estamos entre a terceira e a quarta fase, ocorre um declínio um pouquinho, certo? Nas taxas de natalidade, ou melhor, na taxa de natalidade, e as taxas de mortalidade continuam a descer vertiginosamente, a decair. E na quarta fase, as taxas de natalidade crescem vertiginosamente paralelas às de mortalidade. Por quê? Autonomia feminina, né? As mulheres, elas procuram, antes de se casarem, terem uma manada de filhos, né? Conseguirem seus diplomas, serem independentes financeiramente de seus maridos, enfim, tem muitas que nem se casam, enfim. Já falei, né, do empoderamento feminino, maior acesso à educação, aos níveis de instrução, e são várias variáveis, certo? E, na minha opinião, aliás, vamos falar logo sobre as 3 teorias demográficas. Existem 4 teorias demográficas. A teoria malthusiana, que foi a teoria proposta por um cara lá chamado Thomas Robert Malthus. A teoria neomalthusiana, neo vem de novo, então é uma nova teoria malthusiana. A teoria ecomalthusiana e a reformista ou marxista. Na teoria
teoria malthusiana, esse cara aí, Malthus, ele era um pastor evangélico, né? Ou melhor dizendo, protestante. Porque evangélico é quem lê o evangelho, enfim, isso aí não são questões teológicas, enfim. Ele propôs o seguinte, que é assim. Enquanto ele propôs essa teoria aí lá pra mim em 1798. Então, ele afirmava o quê? Que a população mundial estava crescendo vertiginosamente. E ele estava com medo de que num futuro próximo, exemplo, o nosso, não existissem alimentos suficientes para saciar a fome dessa galera toda. Então, quais eram as medidas radicais que esse cara propunha? Que os noivos só deveriam se casar com as suas noivas se os mesmos tivessem condições de, enfim, ter uma vida boa, enfim, dar uma boa qualidade de vida aos seus filhos, enfim. Se não tivesse condições para isso, ninguém se casava, ninguém ia mais ter filho. Olha que cara doido. Pelo menos na minha concepção, né? Na teoria neo-malthusiana, neo vem de novo, então é uma nova teoria malthusiana. Os caras, né, lombados, o que foi que eles fizeram? Eles propunham o seguinte, que para que o estopim, certo? Para que uma nação ela obtenha um sucesso econômico assim, para que uma nação entre em desenvolvimento altíssimo, é necessário propor leis que reduzam o número de filhos por mulheres, certo?